escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, eu sou o Júnior Graneto. Esta é a videoaula da classe de pré-adolescência da Igreja Presbiteriana de Jaú. Estamos na lição número 6 da revistinha de pré-adolescentes, Jesus, o Salvador. Eu vou abrir aqui a página para vocês verem qual é, né? É aqui a lição número 6. E o título é Crucificação e Morte de Jesus. Nós vamos tratar hoje, conforme eu preparei aqui, a história da crucificação desde o começo. O porquê ela foi necessária, como ela ocorreu e o resultado dela, tá bom? Então vamos fazer o que eu chamo de um tour pela Bíblia, tá? Vamos abrir primeiro, então, em Gênesis, lá no comecinho da Bíblia. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 15, né? Só para contextualizar, Adão e Eva tinham comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Conversando com a serpente lá, a serpente enganou eles comeram do fruto, abriram-se os olhos deles e eles perceberam que estavam nu um no outro, né? Se esconderam de vergonha e quando ouviram a voz de Deus, aí começa aqui, tá? Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, tamanha era a proximidade de Deus com o homem, ele visitava o homem todos os dias no jardim do Éden. Tamanha era a intimidade de Deus com os homens e os homens com Deus, né? Porque não havia o pecado. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Um jogando a culpa no outro, né? Adão joga a culpa em Deus e na mulher. A mulher joga a culpa na serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade, versículo chave, hein, desse texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma referência à cruz aqui, tá? Quando Deus fala que porá inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, ele está se referindo a Jesus e ao adversário, ao diabo, né? E uma prévia da crucificação aqui, né? Porque o diabo feriu de fato o calcanhar de Jesus, né? O calcanhar do Filho de Deus, do Filho da mulher, né? Matando ele, certo? Humanamente falando. Agora vamos para Romanos, lá no Novo Testamento. Romanos capítulo 3, versículos 9 ao 12, tá? Do versículo 9 ao versículo 12. Romanos 3. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por que aconteceu isso? O versículo 12 do capítulo 5 de Romanos, então, ouvi na página, está logo do lado,
fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão, lá o texto que a gente acabou de ler, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se a gente é descendente de Adão, nós, por federalização, somos pecadores junto com ele, certo? Ele nos fez pecadores, né? Porque nascemos dele e nascemos em pecado, porque o pecado já existia. Tá, agora vamos. Isso a gente está falando de pecado e teve uma pitadinha de promessa lá no texto de Gênesis, né? De que haveria a crucificação e haveria inimizade entre o filho da mulher e o filho da serpente, Jesus e o diabo, né? Agora vamos falar sobre as promessas de fato. Em 2 Samuel, certo? Lá no Velho Testamento, voltemos ao Velho Testamento. Em 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 12 até o 14. Fala assim: quando Deus, é uma promessa que Deus está fazendo para Davi por meio do profeta Natã, tá? Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. De fato, essa promessa, né, é a promessa de um rei da linhagem de Davi, que governaria para sempre o reino de Deus, certo? Então, a promessa de um rei, certo? Agora vamos lá abrir em Gênesis, voltar em Gênesis, no capítulo 15, e vamos ler no versículo de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a sua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi lhe imputado para a justiça. Então Deus estava prometendo que a partir de Abrão surgiria um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu, né? Que não dá para contar, né? Sensacional isso. Então Deus promete um rei, quando fala com Davi lá, de que estabeleceria para sempre, através da descendência de Davi, o reino, né, o trono do seu reino, e promete para Abrão um povo. Então ele promete um povo para aquele rei reinar, entendeu? Então ele promete um rei. Aqui nós acabamos de ler as promessas de um rei e de um povo para este rei, certo? Agora vamos ver, de fato, a crucificação, que é o tema da aula, né? E aí vocês vão entender essas ligações todas, se aqui já não entenderam. Tá fácil de entender, mas se não entenderam, vão entender. Salmo 22, vamos lê-lo inteiro dessa vez. Vamos ser versículos, será ele inteiro. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe? Eu quero que vocês leiam esse salmo, tá? Imaginando Jesus falando esse salmo, orando esse salmo, tá? São palavras de Jesus aqui. É uma profecia a respeito do Messias, né? É uma profecia a respeito do que aconteceria com o Messias no seu sofrimento, na sua crucificação. Eu quero que você leia pensando em como Jesus estivesse falando esse salmo, tá? Porque de fato né? É uma promessa inclusive de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos.
mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Vocês viram isso na aula passada. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Também viram isso na semana passada, né? Que as pessoas falavam, conforme ele levava a cruz, havia as ofensas, né? Em relação a ele. Os soldados, quando batiam nele, falavam, né? Você não é o Cristo, salva-se a si mesmo, não sei o que lá. É esse versículo 7 aqui. 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservasse, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Esse era o sentimento de Jesus indo para a cruz e na própria cruz, né? E agora aqui tem, no 14 e no 15, né? Eu li até o 13 até agora, é uma descrição quase que exata dos efeitos da crucificação, tá? Segundo os médicos atuais que estudaram como que a crucificação era realizada pelos romanos, né? Então, acontecia isso aqui. No 14. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. É o que acontecia quando o crucificado estava na cruz. Né? Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma sucia de malfeitores me rodeia, porque ele foi, além de crucificado entre dois ladrões, né, os malfeitores que estavam ao redor dele, né, porque como vimos em Romanos, nenhum sequer é justo, todos somos malfeitores, né, porque Adão pecou e nós nascemos como descendência dele, também em pecado. Então todos somos malfeitores. Então Jesus era o único inocente que estava na cruz, sofrendo isso aqui que ele acabou de falar, no 14 e no 15, cercado de malfeitores. O mundo inteiro onde ele estava ali era malfeitores. Pessoas que ele nunca viu lá, que estavam, os nativos da América do Norte, eram pecadores. Os pessoas lá em Vladivostok, na Rússia, eram pecadores, entendeu? Então, todo mundo, só ele, o único justo da face da terra, literalmente, estava na cruz naquele momento, sofrendo isso aqui. Então, uma sucia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés, a crucificação, né? Pregava-se aqui ou na palma, né? Então, cada hora alguém fala uma coisa nova, não dá para saber, mas eu acredito que tenha sido aqui. Então, pregaram aqui, pregaram os pés, provavelmente no tornozelo, e transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Vocês viram semana passada também. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me, livra a minha alma da espada, e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Nós aqui, ó, geração de Jacó, descendência de Jacó, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura a nós de novo, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Nós outra vez. Ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Quem fez o quê? Foi Deus quem fez a crucificação.
Foi Deus quem levou Jesus para a cruz. E por quê? Porque era necessário que alguém morresse. Mas por quê? Porque Adão pecou e por ele entrou o pecado no mundo. E esse pecado foi passado para nós. Nós vimos isso em Romanos lá, né? Em Romanos. Por Adão entrou o pecado no mundo, então nós, federalizados a Adão, que éramos, né? Já que somos cristãos agora, éramos federalizados em Adão. Por ele entrou o pecado no mundo, nós nascemos da descendência dele, portanto nós nascemos também pecadores, né? Houve a promessa de que a Abraão de que ele teria um povo, né? Por isso que Jesus nasceu em Israel, porque é descendência de Abraão, e assim nós somos também filhos de Abraão por meio de Jesus. Somos federalizados agora em Jesus, tá? Por causa da morte dele. Então, mas explicando melhor isso, nós vamos abrir lá em Romanos, de novo, no capítulo 6, no versículo 23, só um versículo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. O que o pecado traz para a nossa vida é a morte. Mas será que ele fala da morte física? Da morte do corpo? Ou será que ele fala de uma morte espiritual? Ele fala de uma morte espiritual. É a completa separação de Deus. Então, pelo fato de Adão ter pecado, vou voltar só um pouquinho. Pelo fato de Adão ter pecado, nós somos pecadores por meio de Adão e merecemos o que ele mereceu. A separação completa e absoluta de Deus. A morte espiritual. Né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas aí continua o versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a vida é eterna, nesse versículo, a morte também o é. Também é eterna. Né? É o que as pessoas costumam, a Bíblia também, né? É o que a gente costuma conhecer, que a gente conhece como inferno. O inferno é a morte eterna. É a completa e absoluta, permanente separação de Deus. Né? É isso que está destinado àqueles que não creem em Jesus como seu Salvador. Né? A completa e absoluta e permanente separação de Deus. E então vamos agora para o texto de Isaías. Começa no 52:13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Está falando de Jesus, tá? Claramente. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto era muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O salário do pecado é a morte, e quem pagou esse salário foi Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe as sepulturas com os perversos, por causa dos ladrões crucificados
dos lados dele, né? Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Maravilhoso, maravilhoso. O que Jesus fez foi maravilhoso. Está tudo aqui, ó. Agora vamos abrir em João, e aí a gente finaliza com o texto que finalmente o texto que a revista pede para ler, tá? João, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 5, certo? E depois a gente vai para o 9 até o 14. Então, do João 1, Evangelho de João 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é quem? É Jesus, né? Foi por meio de Jesus, por meio do Verbo, que Deus criou tudo, né? Ele é o autor da criação, como fala Paulo em uma das suas cartas, que eu não lembro qual, mas fala. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Pulamos para o versículo 9 agora. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, né, por meio de Jesus, Deus conseguiu se ligar de novo, fazer com que o homem, né, na verdade, se ligasse de novo a ele. Né? O pecado criou a separação. Por meio da morte de Jesus, ele conseguiu trazer o homem de volta para si. Né? Isso é a justificação. Né? Jesus foi lá na cruz, pagou o nosso pecado. Ele pagou o salário da morte por nós. Né? Ele recebeu a morte como salário, na verdade, por nós, no nosso lugar. E por causa disso, crendo que ele fez isso, nós podemos nos achegar até ele, até Deus, por meio de Jesus. Tá? Essa é a ideia. E agora, finalmente, vamos ler o texto de Mateus. Mateus 27, do versículo 33 ao 54. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato ele quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. Salmo 22, lembra aquele trechinho lá? Das pessoas zombando? Então, é aqui, ó. Aqui que foi cumprido aquilo lá que está escrito naquele salmo. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Em Lucas a gente vê que um deles não acusou Jesus, não zombou de Jesus, né? Um deles foi salvo. A morte de Jesus, a partir do versículo 45 agora. Desde a hora sexta até a hora nona, hora sexta é mais ou menos meio-dia, né? Até a hora nona, 3 da tarde, houve trevas sobre a terra, escureceu tudo. Por volta da hora nona,
clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Também é o início daquele Salmo 22. Né? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressuscitação de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Ok, vocês perceberam aqui no 51, né? Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O véu do santuário é o que separava o lugar que o sacerdote comum podia entrar, né, diariamente, dentro do templo, do lugar que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava, que é onde ficava a Arca da Aliança, né, o Santo dos Santos, né, o Santíssimo Lugar. Naquele lugar só podia entrar um sacerdote, o sumo sacerdote, o principal sacerdote, uma vez por ano, só, e só. Né. Com a morte de Jesus, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Quem rasgou o véu não foi o homem. Quem rasgou o véu foi Deus, porque partiu de cima para baixo o rasgo. Né? E esse rasgo do véu significa que a separação gerada por Adão quando ele pecou, a separação de Deus gerada por Adão quando ele pecou, foi terminada, foi acabada, né? Foi exterminada a separação. Não há mais separação, não há mais véu. Né? Nós temos o contato direto com o Pai agora, por meio de Jesus, por meio da fé em Jesus. Né? Então nós temos aí a morte de Jesus, desde o início. Né? O motivo era necessário porque nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós temos como ocorreu, que nós lemos no Salmo 22, no Isaías 53 e em Mateus, e nós temos o resultado. Nós somos feitos filhos de Deus agora. Né? Nós podemos viver de acordo com o que Deus quer por meio de Jesus, porque Ele conseguiu fazer isso, e por meio dele nós conseguimos fazer isso, com a ajuda do Espírito Santo dele. Espero que esta aula tenha trazido um efeito na sua vida. Eu oro para que nós tenhamos sempre essa consciência em Jesus, de que Ele é o nosso Salvador, Ele é o meu Salvador. Né? Apesar de todos os meus pecados, Ele quer eu do lado dele, e por isso Ele mandou o Filho dele para morrer por mim e me justificar. E eu quero apenas que você também tenha esta fé desta forma. Tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Deixe sua curtida, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Um abraço. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
recebi por sua cruz. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado em seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,